boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor Carlos Magno, economista, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração de negócios e gestão de negócios, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, é coordenador do curso de Ciências Econômicas da Escola de Negócios da PUC do Paraná e leciona Economia Política, Mercado Financeiro, Sustentabilidade de Negócios, entre outras. Leciona também em cursos de pós-graduação de outras instituições e foi presidente do Conselho de Economia do Paraná. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui ao Jogo do Poder. Boa noite, Rocha. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Bom, o que nós vamos tentar fazer aqui hoje é desvendar um pouco que tipo de influência o quadro, a economia pode ter no processo eleitoral e, que, afinal de contas, qual a importância da economia hoje para a política. O mundo foi se transformando a partir das duas grandes guerras, né? E é possível dizer hoje que nós temos um cenário em que a política perdeu completamente o protagonismo do processo social para a economia? Sim, nós podemos afirmar isso à medida em que, com o processo de globalização, todas as fronteiras elas deixam de existir. A única fronteira que existe são as fronteiras geográficas, que dividem um país de outro. E graças também ao processo das tecnologias, à introdução dos processos da tecnologia da informação e comunicação, tudo hoje é instantâneo, tudo hoje é online. E o fluxo de recursos financeiros, o fluxo de dinheiro que circula no mundo hoje, ele exerce um poder, exerce uma influência sobre a política. Eu tive, esse ano, o privilégio de assistir uma palestra com o professor Avelãs, um português, um intelectual e cientista político de Portugal, onde ele falava um pouco da crise em Portugal e do contexto do mercado comum europeu, e uma das coisas que ele fala, citando uma frase de Habermas, que é um filósofo alemão, que diz que no pós-guerra se tinha uma expectativa de ter uma Alemanha europeia, né? E o que nós estamos vendo é uma Europa alemã. Numa alusão ao fato de que o Banco Central, a Alemanha, através do Banco Central Europeu, controla a Europa toda hoje, né? Então, nós temos a expressão que ele usa, nós temos o quarto Reich sem dar nenhum único tiro. E ele reclamava do fato, por exemplo, de o Banco Central português ter sido dotado de autonomia. A tal ponto de quando o Estado português precisa de recursos, ele tem que ir no mercado financeiro captar os recursos, porque ele não pode pegar os recursos do Banco Central português por causa da autonomia. Né? Ou seja, retiraram da política, né, das mãos da política, o poder de ditar os rumos da economia. Quem faz isso é, aspas, o mercado. Né? Aqui no Brasil nós temos um projeto em trâmite no Congresso Nacional, onde se pretende dar autonomia ao Banco Central. Né? Inclusive eu vi há dias atrás uma entrevista do Pércio Arida na Rede Cultura, no Roda Viva, onde ele falava da necessidade de se atribuir autonomia ao Banco Central, né? Para que o Banco Central passe a ser controlado, aspas, não pelo presidente da República, não pela sociedade, aspas, mas pelo mercado. Isso, né? isso. Isso porque o neoliberalismo não chegou no Brasil com toda a sua força por conta do atraso que nós ainda temos? Vamos pegar o início, seu comentário do início. Hoje a economia mundial, existe uma locomotiva que são os Estados Unidos. É o maior PIB do planeta, cerca de 16 trilhões de dólares. Então, são os Estados Unidos quem imprime o ritmo da velocidade que o mundo está andando. Não adianta, em segundo lugar, a China. Não adianta a China tentar crescer a 30% ou andar a 100 km por hora se os Estados Unidos estão andando a 20 km por hora. Então, quem imprime o ritmo são os Estados Unidos. Na Europa, é a Alemanha. A economia mais forte, o país mais forte lá é a Alemanha. Por isso, então, aquela questão dessa concentração de poder
principalmente em relação ao poder monetário. A discussão de autonomia do Banco Central é justamente para não sofrer as interferências políticas. Quando o Banco Central ele é autônomo, o presidente e o seu colegiado, que são 8, 9 diretores, eles teriam essa autonomia, essa liberdade para tomar decisões em relação à política monetária, e o que decide a política monetária através do Copom, através do Banco Central, que é a autoridade monetária, e o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, eles decidem a taxa de juros. E a taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. E eles dão um ritmo também para o crescimento da economia, no nosso caso, a economia brasileira. Por que a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica está em 11%? É justamente para dar um freio no consumo. E freando o consumo, você freia também a elevação dos preços, que é a inflação. A inflação nada mais é que um fenômeno de alta persistente e generalizada do nível geral de preços da economia. Todos os preços começam a subir. Entra uma cadeia, uma inércia. Então, se o neoliberalismo chegou aqui, é uma questão de discussão justamente em relação a isso. Porque em outros governos nós vimos, segura, freia o ritmo de crescimento da taxa de juros para não afetar a política. Porque a taxa de juros, como é o preço do dinheiro, ela mexe na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Tudo fica mais caro. Agora, a discussão toda que se dá é como é que você pode atribuir tanto poder a um grupo de pessoas, portanto, os diretores do Banco Central, para que eles ajam independentemente do controle político, do presidente da República, do Congresso Nacional, sem nunca ter tido um voto. Isso. Essa também é uma discussão verdadeira. Exatamente. Hoje, com o Banco Central sendo controlado pelo Estado, pelo governo, eles também não tiveram nenhum voto e eles decidem qual é a taxa de juros. Claro que mas o presidente da República age, né? Age, sim, nos bastidores. O mercado, como você falou, o mercado entre aspas, o mercado não gosta disso. O mercado não quer saber, poxa... o mercado quer que só ele possa influir no Banco Central, lógico. O Banco Central não gostaria de ouvir que a nossa presidente ligou para lá e disse, olha, segura a taxa de juros. E no fundo, nós sabemos que estão segurando a taxa de juros. Não tem mais como subir, porque a economia já está causando efeitos, impacto sobre a economia, porque o consumo está enfraquecido a economia brasileira hoje. Bom, nós vamos, depois dessa introdução, um breve intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo e falando também um pouco do impacto disso tudo que nós conversamos agora no processo eleitoral. Daqui a pouquinho nós retornamos.